Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão da aula do Gabarito Enem. Continuamos aí a resolver exercícios do módulo de exatas na parte de matemática. O meu nome é professor Kellyson. Estou com vocês aí mais uma sessão resolvendo algumas questões que são importantes para um bom desempenho na prova do Enem. Nesse módulo, nessa parte, a gente continua resolvendo exercícios de razão e proporção, tendo em vista que é um assunto muito cobrado. Independente das questões serem fáceis, médias ou difíceis, é um assunto que sempre tem muita incidência na prova do Enem. E esse ano não vai ser diferente. Então a gente está resolvendo questões de razão e proporção, aquelas questões que passam por porcentagens, regras de 3, questões que a gente precisa ter as propriedades bem guardadas na nossa cabeça. Lembre-se que eu estou sempre repetindo isso com a intenção de que você, que ainda está estudando, que ainda está guardando essas propriedades, que faça com que todos os exercícios vocês passem por elas, para que elas sejam utilizadas da melhor maneira. A propriedade ela serve para poder otimizar o tempo da sua prova. O que você poderia ou teria que fazer por um sistema, a propriedade é capaz de fazer mais fácil e mais rápido por você. Certo? Começamos hoje com uma questãozinha de matemática, também sobre proporção, quantidade, né? Então a questão diz o seguinte: observe as dicas para calcular a quantidade certa de alimentos e bebidas para as festas de fim de ano. Para o prato principal, estime 250 gramas de carne para cada pessoa. Um copo americano cheio de arroz rende o suficiente para 4 pessoas. Para a farofa, calcule 4 colheres de sopa por convidado. Uma garrafa de vinho serve 6 pessoas. Uma garrafa de cerveja serve 2 pessoas. Uma garrafa de espumante serve 3 convidados. Quem organiza festas faz esse cálculo em cima do total de convidados, independente do gosto de cada um. A quantidade certa de alimentos e bebidas evita o desperdício da ceia. Um anfitrião decidiu seguir essas dicas ao se preparar para receber 30 convidados para a ceia de Natal. Para seguir essas orientações à risca, o anfitrião deverá dispor de... Observe que na tela anterior, ele fala que a quantidade para cada item dele é estipulado para um número de pessoas. E aqui ele coloca para cada pessoa, ou seja, para uma pessoa. Aqui ele coloca o que rende para 4 pessoas. Aqui ele coloca o que rende por convidado, ou seja, por pessoa. Aqui o vinho para 6 pessoas. A garrafa de cerveja para 2 pessoas. E espumante para 3 pessoas. Certo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos colocar o fato de que se a quantidade é proporcional ao número de pessoas, então para 30 pessoas, eu vou ter que multiplicar cada quantidade dessa por um número que chegue a 30. Ou seja, se aqui é uma pessoa equivale a 250 gramas, então para 30 pessoas eu vou ter que multiplicar isso por 30. Ou seja, se um copo americano cheio de arroz rende para 4 pessoas, eu, para ter o suficiente para 30, vou ter que multiplicar esse copo americano aqui por 7,5. Porque 7,5 vezes 4 dá 30. Então, o que a gente vai fazer, observe, o que a gente vai fazer é uma proporção. Uma proporção de qual tipo? Primeiro, para a carne.
certo? Uma pessoa está para 250 gramas, assim como 30 pessoas, X gramas. Tudo bem? Para o arroz, um copo serve 4 pessoas. Então, X copos, certo? Servem 30 pessoas. Ok? Um copo cheio rende o suficiente para 4 pessoas. A gente vai descobrir quantos copos servem 30 pessoas. Para a farofa, 4 colheres de sopa por convidado. Então, 4 colheres de sopa, vamos escrever para a farofa. 4 colheres de sopa, certo? Servem um convidado. Então, X colheres de sopa, 30 convidados. Ok? Uma garrafa de vinho, 6 pessoas. Então, vinho. Uma garrafa de vinho, 6 pessoas. X garrafas de vinho, 30 convidados. Cerveja. Uma garrafa de cerveja, 2 convidados. X garrafas de cerveja, 30 convidados. Certo? Uma garrafa de cerveja, 2 pessoas. E espumante? Uma garrafa de espumante, 3 convidados. Então, espumante. Uma garrafa de espumante, 3 convidados. X garrafas de espumante, 30 convidados. Ok? O que nós vamos ter aqui? Que eu vou precisar de 250 vezes 30 gramas de carne. Perfeito? Isso dá 7,500, mas isso é em gramas. E aí, lembrando que você tem quilograma, hectograma, decagrama e grama. Então aqui a gente vai 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7.500 gramas equivalem a 7,5 kg de carne. 7,5 kg de carne. Tudo bem? Aqui, X, vamos botar isso aqui para separar. X copos de arroz seria o suficiente para fazer, então, 30 vezes 1 dividido por 4. Isso dá 7 copos e meio. Separar aqui.
Farofa, 4 colheres de sopa, serve uma pessoa. Então, para 30 pessoas, seria necessário 30 vezes 4, 120 colheres de sopa. Vinho, uma garrafa serve 6 pessoas. Então, X garrafas serviriam 30 pessoas, então 30 dividido por 6 seriam necessários 5 garrafas. A cerveja, X garrafas de cerveja para servir 30 pessoas, teria que ser necessário, então, 15 garrafas de cerveja. E espumante, X espumante seriam 30 dividido por 3, 10 espumantes. Ok? Então precisamos de 7,5 kg de carne, 7 copos e meio americanos de arroz, 120 colheres de farofa, 5 garrafas de vinho, 15 garrafas de cerveja e 10 garrafas de espumante. Certo? Guardando esses valores, vou apagar aqui para não confundir. Qual das opções nós marcaríamos? Nós marcaríamos a letra A não, a letra B não, a letra C não, porque aqui dá 45 quilos de carne. A letra D, sim, né? 7,5 kg de carne. 7 copos, não, também não. Ó, toma cuidado com os distratores, porque os distratores justamente vai pegar você numa falha. 7,5 kg de carne, 7 copos americano e meio de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 garrafas de vinho, 15 garrafas de cerveja e 10 de espumante. Letra E. Então observe que a gente precisa ter muita calma e muita paciência na hora de marcar uma opção da prova do Enem. O que mais faz você se arrepender depois de uma prova do Enem é justamente aquela que você marcou muito rápido, não leu direito, e aí você marcou o gabarito errado. Então, toma muito cuidado com isso. Faz com que as suas opções sejam exatamente igual ou iguais aos valores, a sua opção seja igual aos valores que você encontrou. Se por acaso você vai simplesmente por impulso, a primeira já é igual a essa, então vou marcar, toma cuidado. Principalmente quando você tem várias relações dentro de uma mesma questão.